A história do grafite. O grafite surgiu no período da pré-história. É isso mesmo. A origem do grafite é bem mais longínqua do que a sua atualidade e modernidade sugerem. Pode-se dizer que as representações rupestres pré-históricas são os rudimentos do grafite como o compreendemos atualmente. No período da pré-história, a vida do ser humano primitivo não se resumia apenas a juntar gravetos para fazer fogo, caçar, praticar lutas tribais e demais ações que visassem garantir a perpetuação da espécie. Desenhar era uma de suas atividades mais constantes. O homem, além de escolher o lugar mais apropriado para sua pintura, procurava enquadrá-la ao relevo natural da rocha de granito, ressaltando a imagem em meio a outros desenhos. Nas civilizações antigas, povos como os egípcios, por exemplo, transformaram suas tumbas em veículos de expressão artística, ao fazerem uso de desenhos simples e grafismos para expressarem e transmitirem a sua fé religiosa, seus pensamentos e sua visão de mundo. Apesar de as origens do grafite nos remeterem a milênios atrás, foi no século XX que essa manifestação irrompeu com uma necessidade de protestar contra estruturas sociais, econômicas e políticas vigentes. Em 1968, estudantes de conhecidas e respeitadas universidades francesas, como Sorbonne e Nanterre, rebelaram-se contra toda forma possível de controle, apregoando ideais como: a anarquia sou eu, faça o que tu queres, não reclamaremos nada, não pediremos nada, tomaremos, ocuparemos. E é proibido proibir. Esse último lema, possivelmente o mais conhecido entre todos dessa manifestação, foi utilizado no Brasil durante o período da ditadura militar. Outro exemplo disso foi o movimento de grafitagem que aconteceu no Muro de Berlim, por volta de 1990. O muro que separava o território alemão em duas partes foi derrubado em 1989 e o que restou dele foi decorado com grafite de 118 artistas de 21 países, que desenharam ao longo de seus 1.300 metros restantes. Colômbia, culta e cosmopolita. Hoje, o grafite é considerado uma forma de arte e expressão do pensamento humano, mas foi por muito tempo, desde os primórdios da civilização, usado para representar lutas, caçadas de animais, lazer e símbolos. Muitos dos quais ainda hoje são enigmas para arqueólogos. Contudo, de fato, são significantes aos seres daquele contexto, como uma forma de transcrição do momento histórico. Quando o grafite surgiu, era cheio de ideias. Começou no período pós-guerra, como uma alternativa para a realização de protestos pacíficos, ganhando mais força com o movimento estudantil na França, em maio de 1968. Os estudantes foram às ruas e picharam as paredes da Sorbonne com palavras de ordem como: é proibido proibir, a imaginação no poder. Juntamente às frases eram colocados desenhos feitos com máscaras ou à mão livre. A ideia deste tipo de manifestação era desafiar a concepção funcionalista dos espaços públicos, contestando o governo, a política e a mídia. E não demorou muito para que a arte urbana também chegasse ao Brasil, no início da década de 80, período de grande repressão política. O grafite já estava difundido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e os estudantes brasileiros criticavam o sistema capitalista
por meio de pichações nos muros da grande cidade. Começava então a nascer um ponto forte neste tipo de atividade. A arte de rua é desvinculada de todo e qualquer conformismo social e econômico. No entanto, ao longo dos anos, muita coisa foi adaptada aqui no nosso país, passando a compor nesses desenhos principalmente uma cultura nacional voltada para a população. O grafite no contexto social. O que é grafite? Onde ele aparece? O que comunica? Grafite é o nome dado à arte popular feita nas ruas, em muros, paredes, tapumes, fachadas de centros artísticos, de prédios comerciais ou de residenciais. Sua temática está frequentemente associada a aspectos sociais e políticos sobre os quais os artistas podem manifestar seu posicionamento mais crítico. Ao analisar as imagens de grafites, seja em suas atividades cotidianas, seja em fotos em jornais, revistas e livros, é possível que você as associe a ambientes urbanos e modernos. É provável também que as compreenda como uma manifestação tipicamente jovem, posto que se trata de uma forma artística irreverente e contestadora, tal qual costuma ser a juventude, e contemporânea, originada há poucas décadas. De fato, o ambiente urbano revela-se o palco e também a inspiração para os artistas do grafite. Também é notório que parte desses artistas sejam jovens questionadores, que, por meio da arte, reinterpretam a realidade, colorindo-a na dureza cinza dos prédios urbanos. Na década de 1980, compondo a cultura hip hop, surge um novo estilo de grafite, que usa a caricatura como meio de protestar e ridicularizar algum personagem da situação, normalmente políticos, reforçando o impacto visual com versos de letras das músicas que completam a mensagem. As mensagens veiculadas pela arte do grafite se apresentam com sentido reivindicatório de direitos sociais, denunciam as necessidades de um grupo ou difundem ideias e posições políticas. Nesse sentido, para determinados grupos jovens, pode representar uma forma de inclusão social.